paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse momento. Amém. Estou aqui para trazer mais um devocional para a sua vida, para edificação. Amém. E estamos estudando, meditando sobre o capítulo 13 hoje de Mateus. Amém. Então, pega a sua Bíblia, abre aí no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e vamos estar lendo, em nome de Jesus. A parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se beira-mar. E grandes multidões se reuniram ao seu redor, de modo que, entrando em um barco, se assentou, e toda a multidão permanecia em pé na praia. E lhes falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu sobre um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, pois a terra não era profunda. Mas ao sair, o sol secou-se e murchou, pois não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos brotaram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e produziu um grão, produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ao se aproximarem dele, os discípulos perguntaram-lhe: Por que falas em parábolas? E ele respondendo disse: Porque a vocês é concedido conhecer os mistérios dos céus, mas a estes isso não é dado. Porque ao que já possui, se lhe dará, e até em abundância. Mas ao que não possui, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por meio de parábolas, pois vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E assim se cumpre neles a profecia do profeta de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Relutam em ouvir com os ouvidos e fecham os olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvir, mas não ouviram. Ouçam, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas o que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E quando lhe chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por um. Propôs-lhes outra palavra, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e deu fruto, também apareceu o joio. E os servos do pai de família, indo até ele, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem o joio? Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Quero que vamos e arranquemos o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Não, para que ao separar o joio não arranque também com ele o trigo. Deixem crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem o primeiro joio, atem-no em feixes para ser queimado, mas o trigo recolham no meu celeiro. A semente de mostarda e o fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. E é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se maior do que as hortaliças e se transforma em uma árvore, de maneira que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Outra parábola lhes falou: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, e até que tudo ficasse levedado.
Tudo isso falou Jesus às multidões por parábolas, e não lhes dizia nada sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, revelarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da ilustração do joio, da parábola do joio, né? Então Jesus, despedindo a multidão, foi para casa. E acertando-se dele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O semeador da boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a colheita é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação deste mundo. O filho do homem envia os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o justo brilhará como o sol no reino de seu Pai. Quem possui ouvidos para ouvir, ouça. Então que você possa meditar, vou parar aqui um pouquinho, onde Jesus aqui está explicando essa parábola do joio, né? Do joio e do trigo. E que você possa meditar, né? Que você possa meditar para que você continue sendo trigo, né? Porque no juízo final, os anjos vão aqui recolher, né? Vai separar. Então, os anjos que vão fazer isso, essa separação, que eu creio que é no arrebatamento, né? Do joio e do trigo. E esse lançado na fornalha aqui, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. É o lago de fogo, né? A gente sabe que é o inferno ali, né? Então, que a gente possa meditar sobre isso, né? E não se escandalizar, porque, eu estou sendo trigo, mas tem gente que está sendo joio. Mas deixe, porque no tempo certo o Senhor vai fazer a colheita, né? Como diz a palavra do Senhor. Vamos continuar para a gente finalizar. A ilustração do tesouro escondido da pérola, a parábola, né? O reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual um homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. A parábola da rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia. Então, assentados, escolhe os bons para os cestos e descartam os ruins. Assim será na consumação do tempo. Os anjos virão e separarão os ímpios dos justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Jesus perguntou: Vocês compreendem tudo isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Disse-lhes: Portanto, todo escriba bem instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que traz do seu depósito das coisas novas e velhas. E aconteceu que, ao concluir essas parábolas, Jesus se retirou dali. E ao chegar na sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: De onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão todas as suas irmãs entre nós? De onde, pois, vem isso tudo? E se escandalizaram com ele. Jesus, porém, lhe disse: Nenhum profeta é menosprezado, exceto na sua terra e na sua casa. E não realizou ali muitas maravilhas devido à incredulidade deles. Amém? Então vamos agora para a gente poder meditar sobre esse capítulo, né? Eu vou deixar algumas explicações aqui para vocês. Então, a parábola do semeador, né? Então, nessa parábola, Jesus descreve um semeador que sai para semear sementes, que caem em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, em solo pedregoso, entre os espinhos e boa terra. E a variedade de resultados é espetacular. Algumas sementes foram devoradas pelas aves, outras murcharam por falta de raiz, outras foram sufocadas pelos espinhos, enquanto algumas germinaram e deram frutos abundantes. Aqui a mensagem central é que a recepção da palavra de Deus depende da condição do nosso coração. Então, que você possa meditar. Como está o seu coração? Como o seu coração tem recebido a palavra? Será que seu coração está sendo aquele que caiu à beira do caminho? Ou está sendo aquele que está em solo pedregoso? Como que está o seu coração? Como ele está recebendo a palavra?
ele está fertilizando essa palavra e está dando frutos abundantes? Ou será que não? Porque na explicação, ele explica o significado dessas parábolas, né? Que são tipos diferentes de coração humano. O caminho simboliza aqueles que não entendem a mensagem e, portanto, são facilmente conduzidos à descrença. O solo pedregoso representa pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não têm profundidade, sucumbindo diante das dificuldades. Os espinhos refletem aqueles que se distraem com as preocupações da vida. Finalmente, o solo bom representa os que ouvem, compreendem e produzem os frutos em sua vida. Então, qual o solo que está sendo seu coração para receber a palavra? Você tá sendo aquele coração que recebe a mensagem, mas facilmente é conduzida pela descrença? Ou você está sendo o coração que é o solo pedregoso, que representa a pessoa que recebe a palavra com alegria naquele momento ali? Ah, glória a Deus, que palavra abençoada. Mas não tem profundidade, mas não quer sair do raso, né? Quando vem as dificuldades, já dispersa. Ou você está sendo aquele coração que tá ali refletindo os espinhos, né? Que ali vem as preocupações da vida e te distrai, e te tira do propósito, e tira a palavra do seu coração. Qual solo você está sendo no seu coração? Ou você está sendo o solo que finalmente é o solo bom, que ouve a palavra e que compreende e que produz frutos na sua vida, que produz transformação? Então, que a gente possa meditar qual o solo que está sendo no nosso coração para receber essa palavra, para receber a palavra de Deus. Amém? A parábola do joio e do trigo, né? Então, a palavra do joio e do trigo representa ali, né? Ilustra a coexistência do bem e do mal. Então, a gente meditou ali, né? Que o homem veio, ali semeia boa semente, mas durante a noite vem o inimigo e semeia o joio. Então, duas plantas crescem juntas até a colheita. Olha isso. Então, essa parábola aborda a realidade da presença do mal da presença do mal, né? E da presença da paciência de Deus, que permitirá que ambos cresçam até o final. Mas no juízo final vai ter uma separação. Então, somos nós, né? Então, qual que é a interpretação aqui? É que essa parábola significa o seguinte, que o joio são os filhos do maligno e a colheita é o fim do mundo, como foi explicado. Então, esse ensino destaca a importância do discernimento espiritual na nossa vida e da esperança da justiça divina, porque onde o mal será finalmente removido e o justo será recompensado. Então nós, muitas vezes, estamos olhando e vendo ali joio no meio do trigo, não é verdade? Mas aqui vai dizer que ambos crescerão juntos. Então vai crescer junto, vai desenvolver junto, né? Foi plantado junto, mas vai desenvolver juntos também. Então vai crescer junto, vai desenvolver junto, mas na colheita vai ter separação. Na hora da colheita, vai ter separação daquilo que é joio e daquilo que é trigo. Então, que a gente possa meditar e nesse crescimento, nesse desenvolvimento dessa semente, que somos nós possamos desenvolver e ser trigo até o final. Amém? Para que nós possamos chegar na colheita e sermos, né, justas, né? E não joio. Porque se formos joio, nós vamos ser lançados no fogo. Então, que a gente possa meditar sobre isso. Amém? E meditar que a colheita vai chegar no tempo certo. Não se escandalize, não fique murmurando, mas o joio está aqui no meio, né? E está fazendo isso. A colheita vai chegar no tempo certo. E vai ter a separação. Amém? Vamos continuar. E aí tem a parábola do grão de mostarda, né? Onde vai falar que vai comparar, né? Jesus vai comparar o reino dos céus a uma semente de mostarda, que é a menor de todas a semente, mas quando ela cresce é a maior de todas as hortaliças. E também compara ao fermento que um homem coloca em 3 medidas de farinha, levedando toda a massa. Então essas comparações, né, que ele compara com o reino de Deus, pode começar pequeno. Ou seja, que o reino de Deus pode começar pequeno, né? Com uma coisa pequena, com uma obra pequena, com uma coisa pequena. Mas quando ele cresce, ele é exponencialmente e transforma a vida da humanidade, da sociedade. Então o reino de Deus pode começar pequeno, pode começar com uma igrejinha pequena, pode começar com uma pessoa,
Mas no decorrer de quando vai crescendo, torna-se algo grandioso, algo que alcança e transforma muitas vidas, a sociedade, a humanidade. Entendeu? Então, isso que quer dizer essa parábola da mostarda e do fermento. E aí também vai ter a parábola do tesouro escondido da pérola grande, valor, né? Que é do versículo 44 a 46. Então, essas parábolas, né, vai enfatizar a inestimável preciosidade do reino dos céus, onde o homem que encontra um tesouro escondido é um vendedor de pérolas finas. Vende tudo o que tem para adquiri-los, mas reflete também a disposição de que... O que essa parábola nos ensina? Ensina o dever de ter um crente, né, do crente abrir mão de tudo em troca da vida eterna. Então vai dizer lá que o homem vendeu tudo para comprar aquela pérola que era preciosa, que era de grande valor. Então, ou seja, que muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão de tudo para nós alcançarmos a vida eterna, para seguirmos a Jesus. Amém? A parábola da rede, né, do versículo 47 a 50. Então, Jesus encerra esse capítulo com a parábola da rede lançada no mar, que apanha todo tipo de peixe. E no fim, os bons são separados dos ruins. Então, essa imagem ilustra mais uma vez a verdade da separação no final. Então, essas parábolas aqui, todas, né, as parábolas que a gente leu aqui do capítulo 13, né, sobre o joio e o trigo, né, sobre a boa semente, sobre essa parábola da rede, também é mais uma ilustração do final dos tempos, que vai haver uma separação, que vai haver um juízo final, que não é todo mundo que vai entrar, né, que cada um vai ser julgado, né, e vai ter essa separação do justo do ímpio, do joio e do trigo. Amém? Então aqui, essa última parábola, Jesus vai deixar essa ilustração de novo, de que, mais uma vez, a separação final acontecerá no juízo final, onde a justiça de Deus será plenamente manifestada, onde Deus vai ser justo, vai separar o joio do trigo, o justo do ímpio. Amém? Glória a Deus. Então, assim, o que a gente pode aplicar, né, dos ensinamentos de Mateus 13? Aplicações práticas dessa palavra. Então, a parábola do semeador, ela nos leva a refletir sobre o estado do nosso coração. Como estamos recebendo a palavra de Deus? Então, que você possa meditar sobre isso. Como você está recebendo a palavra de Deus? Como que está sendo o solo do seu coração? Esse capítulo nos instiga a examinar nossas propriedades, nossas prioridades, né? Na verdade. O que estamos dispostos a abrir mão para adquirir o reino. Porque a parábola da pérola, né? Ali, valiosa, o homem teve que vender tudo para comprar aquela pérola. Então a gente também medita sobre as nossas prioridades. Será que nós estamos dando prioridade para o reino? Será que nós estamos dispostos a abrir mão para adquirir o reino? De coisas, de pessoas, de prioridades? Ou será que nós estamos dando mais prioridade para aquilo que é terreno, para aquilo que é material? Então que a gente possa meditar sobre isso. E também vai falar, nós aprendemos aqui também nesse capítulo sobre a coexistência, né, do bem e do mal, onde nos encoraja a permanecer firme na fé, reconhecendo a justiça de Deus, que não falha. E devemos continuar a semear boas sementes em nossos próprios contextos, confiando em Deus para a colheita. Então, esse capítulo também nos ensina sobre isso, que tem o bem e o mal. Ou seja, tem Jesus e Satanás. Porque essas são as duas regências que existem. Ou seja, o mal é Satanás. O bem é Jesus, é Deus, o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, qual nós estamos servindo? Qual nós estamos caminhando? Qual nós estamos escolhendo? Então, que a gente possa meditar, né, a permanecer firmes no caminho do Senhor, até o fim. Mesmo com a dificuldade, mesmo com as coisas difíceis, coisas ruins, mas permanecer fiel até o fim, porque nós, no dia da colheita, no dia do juízo, para nós sermos colhidos como trigo. Amém? E irmos para a eternidade com o Senhor. Então, que você possa meditar sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. E é isso, minhas irmãs, meus irmãos. Finalizamos hoje o capítulo 13, graças a Deus. E que você possa meditar, né? Em nome de Jesus. Deixe o seu comentário, amém? Para eu saber se você está gostando do devocional,
se edificou a sua vida, se falou ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam receber essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo devocional.